Caríssimos, antes de iniciarmos nosso programa de hoje, o nosso encontro semanal, eu tenho um convite muito especial a fazer aos senhores. Hoje estamos apresentando também o nosso livro que recolhe as meditações deste ano de 2026, as meditações desse nosso programa semanal, desses nossos encontros com a meditação do Evangelho Dominical. Convido a que os senhores possam conhecer esta nossa proposta através do link que apresentamos, com a possibilidade também de lermos os primeiros capítulos e adquirir uma das versões que muito nos ajudará na reforma da matriz de Nossa Senhora da Assunção. Deus vos recompense enormemente com a sua bênção e com a sua paz. Olá, caríssimos irmãos, mais uma vez nos reunimos para a nossa meditação semanal, o Evangelho deste segundo domingo do tempo comum, o Evangelho segundo São João, no capítulo 1, versículos de 29 a 34. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma das frases mais fortes de toda a Escritura. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista vê Jesus que vem ao seu encontro e, como bom profeta, não fala mais de preparação, mas de reconhecimento. Agora não é tempo de anunciar, ele está chegando, mas de apontar e dizer, ele está aqui. Quando João chama Jesus de Cordeiro de Deus, toca o coração de toda a história da salvação. O povo de Israel conhecia bem o Cordeiro Pascal, cujo sangue da noite do Êxodo marcara as portas e livrara os filhos da morte. Conhecia também o servo sofredor de Isaías, levado como cordeiro ao matadouro, que carregaria as iniquidades de muitos. Toda essa memória se concentra numa pessoa. Jesus é o verdadeiro cordeiro, aquele que não apenas cobre o pecado por um tempo, mas o tira, arranca pela raiz, destruindo o seu poder. São Cirilo ajuda a aprofundar isso, dizendo: os antigos sacrifícios eram apenas sombra, agora chega a vítima inocente, oferecida uma vez por todas. Um único cordeiro morre por todos para reconduzir a Deus o rebanho inteiro. Na cruz, Cristo toma sobre si aquilo que nos esmagava, o pecado, a culpa, a morte. E porque ele carrega tudo isso, nenhuma acusação tem mais a última palavra sobre quem se abre, a sua graça redentora. É por isso que a liturgia coloca essa frase bem no centro da missa: Eis o Cordeiro de Deus. Toda vez que a ouvimos, somos convidados a olhar de novo para Jesus e a relembrar: ali está quem pode lidar com o que nós não conseguimos. João continua: Esse é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. João é mais velho em idade, mas sabe que Jesus é anterior em ser. Ele é a palavra eterna do Pai, que agora se fez carne. O Batista reconhece o seu lugar. Ele não é o centro, é apenas a voz que aponta. Toda a grandeza de sua missão está em desaparecer para que Cristo apareça. É uma lição preciosa para a Igreja e para cada um de nós. Toda pastoral, todo ministério, toda vocação é autêntica
quando não prende as pessoas a si, mas a conduz ao Cordeiro. João testemunha também que viu no batismo que o Espírito descendo e permanecendo sobre Jesus trazia do céu aquela voz do Pai declarando: Filho muito amado, aquele que havia sido batizado. É como se dissesse: eu o reconheço não só porque alguém me contou, mas porque vi o céu abrir-se sobre ele. Esse permaneceu é importante. No Antigo Testamento, o Espírito vinha e ia. Em Jesus, repousa de modo pleno e definitivo. Por isso João afirma: eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito se manifestam, e é dessa plenitude que nasce a nossa salvação. E o que tudo isso diz à nossa vida concreta? Primeiro, que não precisamos mais tentar salvar a nós mesmos. Há em nós pecados antigos, culpas repetidas, feridas que carregamos como se fossem destino. Diante disso, João não diz: eis o teu esforço, eis a tua disciplina, eis a tua perfeição. Não. Diz: eis o Cordeiro. É para ele que olhamos. A vida cristã não começa no que fazemos por Deus, mas no que Deus fez por nós em Jesus. Deixar-se olhar por esse Cordeiro é permitir que ele entre justamente onde a vergonha nos mandaria esconder. Segundo, João afirma que Jesus tira o pecado do mundo. Não apenas o pecado religioso, espiritual em sentido estreito. Isso significa que o alcance da sua obra toca também as estruturas de injustiça, de ódio, de violência que vemos ao nosso redor. Todo gesto de perdão verdadeiro, de reconciliação, de justiça, de misericórdia, é um eco dessa vitória. Quando participamos da Eucaristia e respondemos: Senhor, eu não sou digno, abrimos espaço para que essa força comece em nós um trabalho de transformação que pouco a pouco transborda para o mundo. Por fim, este Evangelho nos convida a uma atitude muito simples e profunda: levantar o olhar. Muitas vezes nossa oração fica centrada nas nossas faltas, nos nossos medos, nos nossos limites. João nos ensina a erguer os olhos e fixá-los em Cristo. Eis o Cordeiro. Contemplar Jesus, deixar que essa frase ressoe no coração, pode mudar a maneira como nos vemos. Não mais apenas como fracassos ambulantes, mas como pessoas pelas quais o Cordeiro se entregou. Talvez, ao longo desta semana, vale a pena repetir em silêncio diante do crucifixo, ou também na hora da missa em que participamos do sacrifício eucarístico: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o meu pecado. E deixar que essa certeza desça da cabeça para o coração. Aí, dessa forma, assim, começará de fato a conversão. Não só sair do pecado por medo, mas caminhar para Cristo por amor. Que São João Batista nos obtenha a graça de apontar sempre para Jesus, e que o Cordeiro, que se entregou por nós, nos dê a coragem de viver como gente redimida, reconciliada, em paz com Deus, e por isso, construtora de paz no meio do mundo. Que Deus vos abençoe e vos guarde a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.